Olá, me sinto honrado de ter você acompanhando a nossa série e vou pedir para aqueles que não se inscreveram ter a bondade de fazê-lo. Se você está apreciando, compartilhe com outros para que isso não fique só com a gente. Também acione ali o sininho e você vai receber as nossas notificações. Eu fico agradecido. Se você viu o 17º vídeo, você acompanhou ali que Jesus avisa os seus discípulos novamente. Ele cumpre as etapas proféticas fundamentais antes dele ir à cruz. Tudo já tinha acontecido, inclusive aquela reunião lá no Monte da Transfiguração, que é uma marca tremenda. Ele havia sido aclamado rei, ele desce, vai ao templo, ele purifica, ele cumpre aquela palavra de derrubar o templo, seca a figueira que havia fornecido muitas folhas e, curiosamente, aquela figueira estava cheia de folhas. E foi exatamente o que ela forneceu a Adão e Eva lá depois da queda. Depois de se acharem nus, sem a glória de Deus, sem a cobertura de Deus, pecadores. E então eles recorreram à folha da figueira. Jesus agora seca a figueira. Estabelece a fé e está tudo pronto, então. E aí vamos lembrar que o sumo sacerdote Caifás, lá no capítulo 11 de João, no versículos 49 e 50, ele profetiza que um homem haveria de morrer pelo povo e pela nação. Então era o grande dia do sacrifício anual, era o grande dia do perdão, onde todos os sacrifícios que aconteceram desde o Éden seriam validados pelo grande sacrifício do grande Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, então, estaria sendo oferecido para ratificar, validar, selar tudo o que houve até então, de forma que todos aqueles que, quando sacrificaram um cordeiro, o fizeram crendo no sangue do cordeiro que haveria de vir. Cada sacrifício que aconteceu no Antigo Testamento era uma profecia, era uma menção daquele que um dia viria, e agora estamos aqui, diante do grande acontecimento, está para acontecer. Os sacerdotes decidiram matar Jesus naquela Páscoa. Bem como Jesus havia dito aos discípulos, é a Páscoa e as coisas vão acontecer. Mas Jesus, antes de tudo, depois que os sacerdotes já haviam decidido, já haviam comprado Jesus, comprado o cordeiro para o sacrifício das mãos de Judas. Judas estava esperando o momento para entregá-lo. Jesus se reúne com os discípulos para comer a Páscoa com eles. Estamos lembrando da Páscoa que foi instituída em Êxodo capítulo 12. Um cordeiro foi escolhido, examinado e levado ao sacrifício. O povo de Israel celebrou essa Páscoa durante todos esses anos. Foram mais de 1000 anos eles celebrando a Páscoa. Agora Jesus estava cumprindo a Páscoa. Ele senta com os discípulos, toma um pão e parte o pão dizendo: este é o meu corpo. E ele toma um cálice e toma do cálice e reparte com os discípulos e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele oferece o seu corpo para ser comido, está para ser partido,
e o cálice falando do seu sangue que estava para ser derramado. E ele promete que não mais comeria a Páscoa até que viesse no seu reino. Não era simplesmente um ritual, estava cumprindo as profecias e apontando para o futuro. Agora, então, ele vai para o Getsemane. Getsemane quer dizer lagar de azeite. Para se obter azeite é necessário moer, espremer a azeitona. Jesus vai para lá para ser moído, conforme Isaías profetizou no capítulo 53. Moído pelas nossas iniquidades. Ele leva com ele 3 dos seus discípulos, que eram os cabeças dos 12. Pedro, Tiago e João. Mas era muito para eles. Eles não suportaram. Enquanto Jesus deixava eles aqui e afastava assim, de uma distância de um tiro de pedra. E Jesus agonizava ali. Eles dormiam aqui. Dormiam porque era muito para eles. Era muito para eles porque somente o Filho de Deus poderia suportar tamanho peso. E lá ele orava e dizia: Pai, se fosse possível, eu não beberia o cálice que está diante de mim. Mas não seja como eu quero, mas cumpra-se a tua vontade. Ele se apresenta para fazer a vontade de Deus. Só aqui rapidinho. Vontade está além da obediência. Obedecer uma ordem, mas aquele obedece à vontade, não é o que Deus ordenou, mas o que o Pai quis, o que Ele e o Pai decidiram, o que foi decidido na eternidade. Ele veio cumprir a vontade. Então, esse texto é fantástico, como ele geme, como ele transpira sangue ali no Getsemane. E por 3 vezes ele fez essa oração. E por 3 vezes os discípulos estavam desmaiados debaixo do grande peso que envolvia aquele momento e aquele lugar. Terminando então aquele tempo, era como se ele já tivesse sido sacrificado ali, porque ali ele morreu dentro dele. Ali ele consumou a vontade, reafirmou a vontade. Os discípulos estavam dormindo, desmaiados, e Jesus então já havia concluído. Ele já havia ali reafirmado o seu compromisso e ali ele se entregou à morte. Ele morreu ali na sua alma. E ao descer dali, então, ele seria entregue por Judas aos líderes religiosos que cuidariam de completar o que faltava. Fica um abraço e vamos ficar por aqui, por enquanto. Nos vemos no próximo vídeo.